Você nem me adiciona no Face, eu tô de mal. Você tem um cartãozinho? Deixa eu ver. Eu juro que eu vou. Cartãozinho? Oferecimento de caveira. Se já tiver, você vai lá e troca, entendeu? Porque eu comprei uma. Porque eu vou dirigir uma igual lá. Nossa, filha aqui, vai tirar mais uma. Já falta a seleta? Se já tiver, você vai lá e troca, porque eu comprei uma no dia seguinte, ele chegou com a camiseta igual. Falei, não tem nada.